Boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra estar coordenando essa mesa com pessoas de altíssimo nível. Essa mesa chama-se Perspectivas Globais para a Vigilância e Controle das Arboviroses, e eu gostaria de chamar para fazer a primeira apresentação o professor doutor Cláudio Mairovich Peçanha Henriques, que falará sobre o tema Desafios Globais para a Vigilância e Controle das Arboviroses. Professor Cláudio, por favor. Boa tarde, agradeço aqui, em nome de Roberto Pedronho, todos os colegas da mesa, a oportunidade de participar desse debate e vou entrar no tema, então, que por si só daria, acho que, um congresso inteiro, né? Mas acho que tem alguns aspectos dele que a gente pode sublinhar nessa nossa discussão. O primeiro deles é o momento que a gente está discutindo isso. Provavelmente todos aqueles que se interessam por arboviroses, em algum período desses últimos 2 anos, se deu conta de que estava difícil falar de uma doença como dengue, por exemplo, que nos nossos piores anos no Brasil provocou 800 e poucas mortes, quando nós estávamos com mais de 1.000 mortes diárias por Covid. Então, esse é um debate que praticamente não aconteceu ao longo desses últimos anos, como tantos outros de importância para a saúde pública estiveram obstruídos pela gravidade da tragédia que a gente vive. Entretanto, por trás deste silêncio, nós deixamos de discutir o que foi a epidemia de dengue de 2019, a maior epidemia de dengue no mundo inteiro da nossa história. Deixamos de discutir também os números de 2020, números de 2021. Apenas para lembrar disso, foram estimados 3 milhões e 200 mil casos de dengue nas Américas em 2019, 2 milhões e 300 mil em 2020, e nesse ano, por enquanto, nós devemos estar em torno de 1 milhão de casos. Não são, em absoluto, números desprezíveis. No entanto, o debate não aconteceu e o debate é necessário. Este período, certamente, com todos os reveses, é uma oportunidade para a gente rever estratégias e rever perspectivas. Há algumas estimativas que a gente tem repetido, às vezes nem sempre confirmado, mas de que cerca de 4 bilhões de habitantes da Terra estão expostos continuamente às arboviroses. Estimativas absolutamente incertas, por exemplo, vou citar dengue, porque é a nossa arbovirose mais frequente, mas que variam entre 67 a 130 milhões de casos anuais com manifestações clínicas. Evidentemente, esse número é muito superior aos 5 bilhões, 5 bilhões e 200 que nós registramos justamente nesse ano de maior epidemia. Então, nós estamos olhando para um conjunto de doenças, e aqui, claro, a gente fala em arbovirose, estamos falando de dengue, zika, chikungunya, febre amarela e outras menos frequentes, que no Brasil a gente apenas tem observado, em outros países eventualmente se manifestam com problema, mas que a qualquer momento podem se tornar um problema maior. E a gente observa uma tendência secular de aumento desses casos. Não por acaso nós tivemos em ano recente a maior epidemia. Nós vínhamos com uma tendência linear de aumento, embora, claro, com alguns anos interepidêmicos, mas com tendência de aumento. Aumento consequente a movimentos humanos, consequentes ao aquecimento global, consequente à adaptação do vetor a novos ambientes. Então, nós temos encontrado o vetor cada vez em latitudes maiores e altitudes maiores. O Brasil é um bom exemplo disso, quando, 20 anos atrás, nós tínhamos Santa Catarina e Rio Grande do Sul
praticamente sem ocorrência das arboviroses mais comuns. E agora já são lugares epidêmicos. Santa Catarina, se não me engano, foi neste ano o estado que está com maior incidência de dengue. Então, esta mudança não acontece apenas no nosso continente, acontece no mundo inteiro. E, ao olhar para isso, assim, a gente pensa como vai sair desta pandemia entrando numa agenda nova em relação ao combate a vetores. Neste momento, há pouco espaço para essa discussão. Discute-se muito o problema da coexistência da pandemia de Covid-19 com as doenças que ocorrem ou de forma endêmica ou como epidemias periódicas, no caso das nossas arboviroses, e observa-se que essas doenças, em primeiro lugar, competem pelo sistema de saúde. Certamente, muitos casos de dengue dos últimos 2 anos, quando demandaram assistência à saúde, saíram com diagnóstico hipotético, porque nós estamos com problemas gravíssimos de testagem, mas saíram como um diagnóstico de Covid. Não preciso falar aqui de diferenças da clínica, mas nem sempre elas são perceptíveis. Os vírus e as doenças não obedecem ao que está escrito nos livros. Então, é fácil confundir algumas doenças febris que dão manifestações sistêmicas, sem que haja evidências epidemiológicas e exames laboratoriais que possam fazer a diferença. Mas esta competição não se dá apenas no serviço de saúde, em que, além de confusão diagnóstica, certamente também houve problemas de acesso por falta de vagas nas portas de entrada. Suponho que faltas de vagas para casos graves em unidades de terapia intensiva também. Mas tivemos a competição pelo debate. Então, como comentei anteriormente, o debate de arboviroses não existiu nesses últimos 2 anos. E como consequência disso, e como consequência das enormes demandas trazidas pela pandemia, temos concorrência também pelos recursos. E isso se coloca de maneira bastante premente quando a gente pensa no futuro. Certamente vamos ter que olhar para novas abordagens em relação às arboviroses que sejam diferentes da abordagem que a gente alimentou durante tanto tempo e mantém como herança da erradicação. Então, isso não é uma discussão nova, no entanto, as práticas deveriam ser novas, acompanhando a discussão que não é nova. E nós mantivemos basicamente as mesmas práticas herdadas do tempo que se falava do plano de erradicação do Aedes aegypti, lá na décadas de 80, 90 do século passado. Poderemos contar com algumas novas tecnologias. Tecnologias de controle de vetor, talvez aquela que a gente tem uma maior expectativa seja o uso da bactéria, de mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que tem feito sucesso nós já saímos da fase de estudo para a fase de aplicação em campo. Acredito que o município de Niterói é o exemplo onde essa estratégia tem sido aplicada mais amplamente. No entanto, não podemos tratá-la como uma estratégia experimental. Nós precisamos de recurso para conseguir escala, para levar essa estratégia que já demonstrou sucesso em várias partes do mundo, não aqui no Brasil apenas, na Austrália, em outros lugares da Ásia, para transformá-la em política de governo e conseguir escalar a produção dos mosquitos com bactéria, principalmente para os lugares de maior concentração urbana. Isso também esbarra em questões regulatórias, mas isso está colocado certamente no nosso cardápio de estratégias principais para o futuro próximo.
Temos outras tecnologias potenciais, como a aplicação de inseticida residual intradomiciliar, algo que já vem sendo testado também, aprendendo com a própria experiência da malária, uso de telas impregnadas ou não, uso de armadilhas para supressão de população, redução de população de mosquito, a utilização de estratégias de informação com a própria estratificação de risco, identificando hotspots no meio urbano, que merece vigilância, merece monitoramento e merecem intervenção mais rápida. E também aquilo que não é estratégia específica, que é a possibilidade de recuperarmos a organização dos nossos sistemas locais de saúde nas micro-regiões com capacidade para vigilância da saúde, com capacidade para detecção rápida em seres humanos. E aí, falo em seres humanos porque também já temos capacidade teórica para o monitoramento de presença de vírus em reservatórios e em vetores, atividade que não é feita rotineiramente nos nossos serviços. Outra ferramenta potencial que está colocada, acho que num patamar que ainda precisa de maior desenvolvimento, são as vacinas. Já existe uma vacina disponível comercialmente que pode ter alguma indicação se a gente pensar em estratégia cruzada com testagem ampla para a infecção pregressa pelos vírus de dengue. E temos vacinas em estudos, particularmente uma vacina brasileira, em fase bastante avançada, que nos traz algum alento quanto à possibilidade de contarmos com mais esse instrumento de controle. Olhando em escala global, não podemos, que é o nosso tema, não podemos nos esquecer da importância, que muitas vezes é subdimensionada, da garantia de acesso universal à saúde, de acesso universal a bens e direitos essenciais à vida, como água e saneamento intimamente correlacionados com as condições favoráveis à proliferação dos mosquitos. E, por fim, vou fazer referência aqui, primeiramente, a um documento da Organização Mundial da Saúde, que está circulando como um rascunho, deverá ser lançado no início do ano, do qual eu destaco dois aspectos. Primeiro, é que passa a olhar para a dengue como uma doença de potencial pandêmico. E isso pode ter um significado importante no que se refere à prioridade dada ao controle não apenas de dengue, mas das outras arboviroses. Não as mencionei porque não teríamos tempo para isso, mas, claro, estamos falando do conjunto de arboviroses no contexto global. E a segunda questão, que deve ser algo que emerge do nosso aprendizado com esta pandemia. No mínimo, a gente tem que olhar para algumas coisas com a catástrofe que a gente está enfrentando. A primeira é a necessidade dos planos da preparação, dos planos de contingência, dos planos de preparação consistentes e ensaiados. Não basta a gente ter um plano que fica na gaveta, a gente tem que fazer simulações para a aplicação desses planos. Segundo, a adoção de novas estratégias de vigilância que nos permitam detecção mais precoce de aumento de casos ou de circulação de vírus. Terceiro, a gente sempre fala nisso, mas nem sempre consegue praticar, reafirmar a necessidade da ação intersetorial. Em quarto, mais evidente do que nunca neste momento, a necessidade de fortalecimento dos nossos mecanismos de coordenação global e de coordenação em cada país. O Brasil provavelmente é o maior exemplo de falta de coordenação nesta pandemia atual. Não podemos esperar que isso se repita em futuras ameaças ou em novas pandemias. E, por fim, a necessidade de que a gente trabalhe de maneira profissional, trabalhe de maneira mais cuidadosa nossas estratégias de comunicação.
comunicação de risco, comunicação de prevenção, comunicação de contexto, tanto para a sociedade como para os profissionais de saúde. Infelizmente, ainda somos amadores nesse aspecto, especialmente quando a gente pensa na utilização das ferramentas da mídia social. Então, encerro por aqui, na torcida para que a gente tenha muitos momentos para voltar a essa discussão, mesmo enquanto a gente conviver com outros problemas mais importantes momentaneamente. Obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio, pela brilhante exposição. Realmente abordou de uma forma bastante concreta, direta, dentro, inclusive, do tempo, um tema tão complexo e relevante como esse. Gostaria de passar a palavra agora à professora doutora Glória Teixeira, que falará sobre as agendas inconclusas para a implementação da vigilância e controle de arboviroses no Brasil. Professora Glória, por favor. Está sem microfone, professora. Está sem microfone. Ok, obrigado. Já ativei. É o seguinte, eu vou compartilhar um pequeno, como é que se diz? Uns slides. Eu fiz 5 slides só, certo? E quero compartilhar. Cadê vocês? Aqui. E quero compartilhar. Eu já deveria ter aqui. Compartilhou? Está compartilhando. Compartilhou. Okay. Sim. Agora eu vou fazer assim, não é isso? Ok? Melhorou? Veja só, é muito difícil falar depois de Cláudio, porque Cláudio fez uma apresentação tão ampla que pegou também o meu pedaço, digamos assim. Mas eu vou tentar ver qual é. Eu fiz uma apresentação que o povo vai dizer, Pitch, ela não pensou que estava num congresso, porque eu começo essa apresentação lembrando, se é vigilância e controle, vai para aquela definição clássica, né? Você tem que ter informação para tomar decisão e ação, certo? E se tem uma agenda inconclusa, nós temos que saber em que momento ou se nós erramos nos três pilares da vigilância ou onde foi que nós temos, não errado, né? Mas sido, digamos assim, insuficientes, porque, sem dúvida nenhuma, nós não estamos conseguindo controlar, né, as arboviroses urbanas. Não é? Então, está muito difícil. Então, eu parti disso por quê? Porque é o seguinte, o SUS imprimiu, né, desde que ele começou, avanços muito significativos na parte de informação. Nós temos uma notificação que, com todas as subnotificações, como o Cláudio falou, mas é uma notificação universal, ou seja, em todos os municípios nós temos, e praticamente todos os casos, pelo menos os que chegam no serviço de saúde, eles são notificados, inclusive com endereço residencial. Né? Então, nós temos produzido dados fidedignos que, inclusive, têm permitido fazer análises sofisticadas com Big Data, né? Fazer linkage com o sistema de mortalidade. Então, temos avançado muito na produção de dados fidedignos, e isso nós devemos ao nosso Sistema Único de Saúde. É difícil hoje você chegar num município e não ter uma equipezinha, por menor que seja o município, é equipezinha no sentido de ser pequena, mas que são equipes competentes que fazem análise de dados e produzem boletins. Se a gente entra na Secretaria de Saúde do município tal, você encontra lá o boletim que nós não tínhamos antes, mas nós estamos produzindo, né? Esses boletins, essa série de casos, dá um acompanhamento epidemiológico, espacial, temporal e também não só pessoa a tempo, mas tem dificuldades, claro. E quais são as dificuldades? As dificuldades é que essas informações nós estamos sempre utilizando, mesmo nos municípios, de uma forma sempre retrospectiva, quando a epidemia já começou. A gente até anota semana a semana, mas nós não conseguimos
usar isso para tomar uma decisão capaz de controlar a doença, por uma série de dificuldades, e não só dificuldades das equipes de saúde, são dificuldades do atual conhecimento científico sobre as ações de controle. Porque doenças transmitidas por vetores tem que ser sempre um controle populacional. Não existe controle individual para qualquer doença transmitida por vetores. E aí, quando a gente pensa nisso enquanto vigilante, a gente só pensa logo em vacina. Nós só temos vacina contra a febre amarela. E, mesmo assim, essa agenda de febre amarela, de proteção da população brasileira para impedir a urbanização da febre amarela, nós estamos devendo, porque o Comitê de Febre Amarela, desde 2011, se eu não me engano, que sugere que se vacine toda a população brasileira até o litoral, porque nós temos visto que a febre amarela tem avançado para as áreas urbanas. Nós não temos transmissão do ciclo urbano de febre amarela, mas nós temos tido transmissão no espaço urbano do ciclo silvestre da febre amarela. Então, nós temos que nos preocupar em ampliar a produção da vacina e de ampliar a vacinação contra a febre amarela. Então, nós temos que sempre pensar nisso. Eu estou muito esperançosa que a gente recomece nossas reuniões de comitê e tudo, para a gente discutir. Discutimos a produção. A Fiocruz fez um trabalho lindo, mostrando que, como a Organização Mundial de Saúde indicou, que nós podemos fracionar para reduzir danos pela vacina e também para poder vacinar maior número de pessoas. O PNI avançou, colocando a vacina da febre amarela no calendário vacinal infantil. Dengue, nós temos vacina, por isso que eu posso dizer assim, nós temos uma vacina que é muito complexa e que, quando usada de forma populacional, ela, ao que tudo indica, apesar de ontem ter tido uma mesa, mas ainda os resultados não foram mostrados, mas, ao que tudo indica, pode resultar em casos mais graves. Então, vacina registrada, ela é a única que está sendo utilizada apenas na rede particular, né, na rede privada, para aquelas pessoas que, como o Cláudio disse, tem que ter o teste positivo. Eu participei de um comitê dessa vacina que o pesquisador disse assim: a vacina só presta para quem já teve a doença. É interessante, mas porque senão ela pode dar o famoso problema da AIDS, que é aumentar a resposta imunológica e dar maior viremia e levar o paciente, né, para formas mais graves, inclusive a óbito. Recentemente, já tem agora uma nova vacina que está com muita esperança, que é a vacina que eu chamo da Takeda, né, que a publicou, né, e que está começando os procedimentos para pedir registro no FDA e, ao que tudo indica, também vai pedir a nossa Anvisa, da Takeda. Ela está se mostrando até onde, né, os estudos clínicos podem mostrar que ela nos parece segura e eficaz. Então, existe essa esperança para a dengue. Lembrar que a vacina de dengue ela é de uma complexidade muito grande, porque ela tem que ser simultaneamente para os 4 sorotipos do vírus do dengue, né? E nós não sabemos se vai ter problema com a circula zika, que é flavivírus, ou se, pelo contrário, pode até proteger também para o flavivírus. Ainda são respostas que nós não temos para dar, né? Chikungunya e zika ainda está tudo em protótipos. Então, como conduzir ações de controle populacional, né, sem ter uma vacina segura, né, e eficaz? Não é fácil. Então, o processo de decisão, desde o início das epidemias de dengue no mundo todo, é o controle vetorial sistemático universal, que a gente chama o controle tradicional. E Cláudio disse, olha, pensando na retratação da década de 90, não, isso é desde
Oswaldo Cruz, né? E que não foi erradicado, mas que a gente chamava de erradicação do Aedes aegypti, inclusive do Brasil, né? Mas que depois, quando esses vírus urbanos chegaram, com a força de transmissão que tem os vírus da dengue, os 4 sorotipos do vírus da dengue, tem se mostrado com baixa efetividade. Discutindo com os consultores da OPAS, ele diz que, às vezes, eu dizia, será que tem efetividade? E eles diziam, eu dizia, Glória, a efetividade pode ser que não seja muito elevada, mas é uma coisa, é um racional. Se você reduz a população de vetor, você está reduzindo a força de transmissão. Se reduz a força de transmissão, você está tendo alguma efetividade. Mas essa efetividade é muito difícil para a gente olhar num país tropical como o Brasil, onde, né, o Aedes aegypti se encontra assim um lugar maravilhoso, né? E, além do mais, com todas as desigualdades sociais, problemas de saneamento, como o Cláudio falou, que nós não enfrentamos nessas 3 décadas, 4 décadas já de circulação intensa do vírus da dengue. Então, a gente pode dizer que o processo de decisão, dentro do conhecimento científico vigente, está correto, mas isso tem uma baixa efetividade. Então, como o Cláudio falou, se o título da nossa palestra é Agenda Inconclusa, essa é a parte inconclusa da nossa agenda, que é a questão da efetividade das ações de combate. E essas ações de combate, elas não são baratas, elas têm um alto custo. Tem alto custo para o sistema de saúde, tem um alto custo até psicológico para a população, porque tem gente que ainda diz que você tem dengue porque quer. Você tem chikungunya porque quer, porque você não cuida de sua casa. Não é? Você tem as visitas, o custo de manter todo esse programa em todos os municípios brasileiros, é o 2º programa mais caro do Ministério da Saúde, exceto Covid, né, dona? Só não é mais caro do que o do Programa Nacional de Imunizações, mas é, dentre aqueles um dos que mais gastam, talvez menos um pouquinho do que o Programa de Controle da AIDS, mas é um custo muito elevado para nosso SUS. E aí é que, voltando para... A gente precisa da informação para chegar na ação. E Cláudio falou aí na questão dos hotspots. Os últimos trabalhos, já tem mais de uma década, a gente já trabalha com isso, mostrando, o Medronho já trabalhou, eu já trabalhei, e agora, com o desenvolvimento da tecnologia, revela claramente que o padrão de difusão das epidemias, tanto de dengue, como de zika, como de chikungunya, é padrão de difusão. O padrão de difusão é de expansão, ou seja, a partir do hotspot, que eu chamo epicentro das epidemias em cada município, eu só chamo epicentro, eu chamo hotspot em inglês, eu chamo epicentro, né? Ela se espalha, tchan, 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 e aí ninguém mais segura. Então, a sugestão para a gente começar, e é isso que eu estou falando enquanto discussão para os nossos comitês assessores, né? É juntar as novas tecnologias de informação que eu coloquei em tempo real, porque o tempo nunca é real, é de ontem, então ontem foi ontem, né? Mas, de qualquer maneira, é em um tempo mais próximo possível, as tecnologias de informação, utilizar o celular para a própria comunidade informar que está tendo, né? E que as equipes de vigilância, e aí eu volto ao que eu tenho falado muito nessa epidemia, que é a articulação proposta, que está inscrita desde 2010 na portaria para a atenção básica à saúde versus vigilância, da articulação entre a atenção primária à saúde, as comunidades, a vigilância epidemiológica e os programas de controle. E, junto com as novas tecnologias de controle, pode ser, não estou dizendo que é, mas é o que a Organização Mundial de Saúde diz que, ao que tudo indica, essa tecnologia da Wolbachia pode trazer um benefício para a saúde pública. E aí eu penso, será que era possível, né, se articular isso com outras tecnologias também, como o Cláudio falou,
tem dos mosquitos transgênicos, que parece que não é muito promissora, mas tem do inseticida, que é distribuído pelas próprias patas do Aedes aegypti, mas que a gente trabalha isso junto com uma informação em tempo real, para essa informação não ser retrospectiva depois que a coisa já ganhou força. Se a gente olhar, por exemplo, Feira de Santana, que eu trabalho mais, os epicentros, eles se repetem a cada ano. Então, em determinado bairro, ele vai se repetindo, porque aqueles espaços são mais favoráveis à multiplicação, à proliferação do vetor. Então, para ver onde é que vai formar esses epicentros, não é acabar o controle universal, porque realmente é muito difícil a gente medir o que esse controle universal do casa a casa tem feito, e se parar pode ser pior, né? Mas de se trabalhar utilizando-se as novas tecnologias de informação com as novas tecnologias de controle, mas de fazer coisas que não sejam só estudos clínicos. Recentemente, a Secretaria de Vigilância tinha uma proposta de fazer 5 centros de trabalho usando essas novas tecnologias, inclusive com a questão do padrão de difusão, com a expansão. Mas isso não foi para adiante, você sabe que tudo foi por água abaixo, né? E não é só por causa da Covid, não, é por todos os outros problemas que nós estamos vivendo. Mas talvez seja uma perspectiva. E falando isso, não sou eu só, apesar de não termos mais as discussões nos coisas. É porque nós conversamos com alguns gestores da OPAS, alguns gestores daqui do Brasil, e talvez seja, e aí é como Cláudio disse, não é uma iniciativa do município, tem que ter diretrizes nacionais, recursos nacionais, fortalecimento, para que deixem de ser experimentais, para que tenha, mesmo que comece em alguns municípios, mas que tenha, né, uma orientação, uma coordenação que nós precisamos e que nós estamos com o SUS descoordenado, né? E aí, esse processo de decisão é que leva à integração. Só vai com a integração da atenção primária à saúde. Eu estou parecendo, mas eu bato muito, porque nós temos que trabalhar nessa direção. E eu acho que nós tivemos, no curso dessa pandemia de Covid-19, vários exemplos de que, onde se trabalhou em conjunto, o problema diminuiu muito, os óbitos, a letalidade foi menor, né? Isso, inclusive, a transmissão foi menor, mostrando a importância do trabalho conjunto da atenção primária à saúde, junto com os profissionais, as equipes de vigilância e com os profissionais dos programas de controle de EDs, trabalhando em conjunto, e não um entra por uma porta, outro sai pelo outro e nem conversa, né? Para elevar a efetividade das ações de combate vetorial, porque não existe ainda uma perspectiva de que nós vamos dispor de uma vacina efetiva e segura, não só para a dengue, como para chikungunya e zika, que não são problemas pequenos, são problemas tão grandes quanto dengue. Dengue é a que mais mata, essas 3, mas chikungunya tem uma letalidade hospitalar pós-epidemia, que a gente está vendo que a letalidade, porque descompensa a diabetes, descompensa a hipertensão, aumenta a letalidade, além de piorar a qualidade de vida devido às dores articulares das formas crônicas, né? E zika por conta da nossa síndrome de zika congênita microcefalia. Então, eu acho que a grande lacuna na nossa área de controle de vetores, ou de doenças vetoriais, especialmente de dengue, zika e chikungunya, é na área de controle. Então, a solução, além de pegar as tecnologias novas, é investir em ciência, para que nós possamos caminhar na direção não só do programa, mas também melhorar e termos recursos para desenvolvimento de vacinas, de novas tecnologias de controle, e é isso que nós temos que lutar. Passei do prazo? Um pouquinho só, tá, mas foi excelente, foi tão brilhante quanto. Muito, muito obrigado, foi uma exposição realmente
bastante abrangente. Obrigada a vocês, viu, por me Brilhante. ouvirem. Parecendo uma aula didática, mas é porque eu precisava falar assim. Não, foi excelente, que isso. E eu gostaria de passar agora a palavra à professora doutora Eunice Bianchi Galati, que falará sobre a formação em entomologia para a saúde pública no Brasil, desafios e impactos para a vigilância. Professora, por favor. Obrigada pelo convite. Eu acho que as duas falas que me antecederam foram bem interessantes, tiveram como foco dengue, que eu acho que, de fato, é a nossa maior arbovirose, a que causa mais preocupação em termos de número e também mortalidade. E passaram também pelo Zika e chikungunya, mas que só tem um vetor basicamente importante devido à sua urbanização, né? Mas a gente, enquanto entomologia, a gente tem que pensar no conjunto, né, de espécies que podem estar causando problema na transmissão de doenças, né? Então, eu preparei algo assim, que eu vou apresentar, mas eu vou cortando, porque algumas coisas já se antecederam, e eu vou fazer uma coisa meio que didática mesmo, porque é muito grande o tema para dar conta só falando assim. Então, eu gostaria de mostrar alguma coisa, tá bom? Ai. Ih, acho que não foi, pera lá. Primeiro, gente, pera lá, screen. Foi, não? Ainda não. Eita, eu estou acostumada com o Google Meet, e aí não tô acertando aqui. Ai, share. Agora está indo. Foi? Foi. Oi. Opa, que bom. Agora bote na ampulheta aqui. Sim, sim. Ah, tá, já fui. Então, eu vou falar um pouco da formação de entomologia, né, da saúde pública e seus desafios e impactos. Então, eu queria falar um pouquinho qual é o nosso objeto, né, em termos de entomologia de saúde pública. Nós vamos trabalhar com os insetos sendo agentes, né, ou mesmo vetores, né, sendo os vetores de agentes aqueles de maior relevância para a entomologia em saúde pública, né? E aí, assim, quando se fala em vetores, a gente logo começa a pensar quais as doenças de maior impacto. E como já foi dito pelo professor Cláudio, as arboviroses, de fato, principalmente a dengue tem um impacto muito grande. Mas, assim, segundo essa fonte que eu cito aí, eles falam que são cerca de 500 arboviroses conhecidas, né? 150 delas acometem humanos. E elas representam menos de 1% das arboviroses, né, que existem no mundo. Tá? E entre elas, né, além das já bastante citadas, ainda a gente tem a encefalite japonesa, a febre do Nilo Ocidental, né, a febre amarela, então são várias. E após essas aí, nós temos a malária e as leishmanioses também, que é causa de doença no mundo inteiro, né? E aí, quando a gente vai ver em termos de insetos, quais aqueles que estão transmitindo, quando a gente pega a ordem Diptera, tem uma porção de famílias, né, que estão transmitindo, que tem insetos que transmitem doenças, que atuam como vetores. A principal delas é a colicídio, né, que são os mosquitos. O ceratopogonídeo, que nós temos o mosquito pólvora, que tem alguns transmitindo também arbovírus. Psicodídeo, né, que a grande importância é a subfamília Flebotomínio. A grande importância está na transmissão das leishmanias, mas também tem bastante arboviroses, né, que são transmitidas por esse grupo de insetos. Temos os borrachudos, temos as mutucas, né? E ainda a gente tem a preocupação também com vetores de outros agentes, que são os triatominos, até a pulga, os piolhos e tudo mais. Então, assim, quando a gente faz uma estimativa da quantidade de espécies que tem nesses grupos, né, que tem importância como vetores, no Brasil nós temos cerca de 1.700 espécies. Se a gente fizer uma estimativa de que 10% desses grupos ou dessas espécies podem estar atuando como vetores ou já têm informação, seriam cerca de 170 espécies atuando como vetores. E a gente tem que dar conta, né, de formar as pessoas para conhecer esses grupos, tá? Então, pensando assim nos profissionais, né, que vão trabalhar na vigilância epidemiológica ligada à entomologia, né,
eles têm, o objetivo é controlar para essas doenças transmitidas por vetores, né? E eles têm um apoio técnico em entomologia, praticamente todos os laboratórios têm que ter um apoio técnico em entomologia, né? Além dos gestores, né? E as atividades desse pessoal que trabalha em atividades de entomologia está muito ligada à taxonomia, ou seja, identificar corretamente a fauna de inseto, principalmente quando a gente tem um embasamento mais com evidência local, né? Então, eles têm que conhecer, eles têm que dominar um pouco essa ferramenta de como identificar a fauna de insetos que ocorre. Aí eles têm que ter um parâmetro também, têm que conhecer como investigar, qual é o comportamento desses insetos, né? Que aspectos da biologia ou que aspectos da ecologia que têm que ser avaliados para poder apontá-los como populações vetoras, né? E ainda eles têm que otimizar os recursos financeiros, né? Integrando coletas de diferentes grupos de vetores, né? E também promover ações integradas no setor saúde e outros setores da comunidade. Então, aqui esse gráfico mostra um pouco do que viria a ser a vigilância. Eu vou me ater mais a essa parte de baixo. Então, para um entomologista, a base de toda a ação, né, começa com a identificação taxonômica e bionômica das espécies, ou seja, ele tem que saber exatamente com que espécie ele está lidando e qual é a biologia dessa espécie, né? Além disso, ele precisa conhecer o comportamento da espécie, né? Ele precisa conhecer esse comportamento da espécie, porque ele tem que saber como é que é, onde que ela pica, se é dentro, se é fora de casa, se ela pica animal ou se ela pica o homem, se ela se abriga ou não dentro da casa. Então, são aspectos do comportamento que são importantes para serem avaliados. Além disso, eles têm que ver qual é o período que tem maior ocorrência, né? Qual é o ritmo horário? Pica durante o dia, pica à noite, pica o tempo todo. Se a gente pega os pernilongos, são noturnos, o Aedes aegypti, por exemplo, é diurno, né? Algumas espécies picam o tempo todo, né? Então, tem que se saber, porque isso vai ter uma implicação muito grande na taxa de picada. E aí a gente tem que conhecer também o ciclo gonotrófico, qual é o período do ciclo gonotrófico, qual a atratividade do hospedeiro, né? São características intrínsecas dos vetores, porque tudo isso acaba influenciando também na densidade, né? Que também vai implicar na taxa de picada. E a gente tem que ver também quais os fatores relacionados aos hospedeiros, os fatores sociais, né? O comportamento desse hospedeiro, né, e também as condições intrínsecas desse hospedeiro, né, que é a heterogeneidade na atratividade, por exemplo, as pessoas são diferentes, algumas têm maiores, outras têm menor tipo de atratividade, né, e os hábitos também de se expor mais ou menos, tá? Isso tudo leva em conta a frequência do contato, né, com o hospedeiro, e isso acaba influenciando também na densidade. Então, assim, um parâmetro que a entomologia usa, né, de fato, para poder avaliar o risco, né, de ocorrer uma transmissão ou um risco, né, de que está, ou então ver se as medidas adotadas de fato estão tendo impacto seria através da avaliação da densidade, né? Essa densidade também, evidentemente, ela tem a ver com a sobrevida do vetor e até a resistência a determinados usos de inseticida, tá? A outra parte do sistema, vocês já falaram, eu nem vou falar muito, porque senão vai avançar um pouco no tempo, tá? E a gente tem que pensar nesses fatores também que estão aumentando, né, a densidade dos vetores. Então, o aquecimento global, que já foi comentado pelo professor Cláudio, que é um importante coadjuvante nessa situação aí de aumentar, às vezes, a densidade, né? Também a ação antrópica no sistema, determinados tipos de interferência que acaba levando os vetores mais para o peridomicílio, para o intradomicílio, né? Isso pode levar muito ao aumento da densidade vetorial. Se a gente for ver, por exemplo, a prática da monocultura extensiva, como está tendo no Brasil, nós vamos ver também que, às vezes, você leva esses vetores para o ambiente urbano, e aí causando problema, como é o caso da leishmaniose visceral, né?
quer dizer, tanta transformação ambiental com o uso de agrotóxicos e tudo mais, que os flebotomínios acabam encontrando abrigo, né, e alimentação no ambiente urbano, e daí toda a problemática também, né? E aí também você tem os desastres naturais, que às vezes podem levar, né, às condições de criadouros, principalmente com o acúmulo de água. E aí a gente vai pensar um pouco, então, como é que vai formar, de que jeito que esse pessoal vem sendo formado para trabalhar como agentes, né, de controles de doenças transmitidas por vetores ou de gestores também. Então, a gente tem, assim, na graduação, hoje nós temos aqui na Faculdade de Saúde Pública, no curso de saúde pública mesmo, de bacharelado em saúde pública, a gente tem disciplinas que abordam a questão da entomologia aplicada à saúde pública. E também são dados, como isso é uma disciplina obrigatória, mas também é dado como disciplina eletiva uma sobre vigilância entomológica, que eu acho que já começaria a formar as pessoas. Além disso, outros cursos de graduação dão assim, rudimentos, pelo menos, na questão dos vetores, né? Em vários cursos, principalmente ligado ao meio ambiente, também ligado à questão, às vezes, das ciências biológicas ou ciências ligadas à saúde. Aí nós temos vários programas de pós-graduação, né? Programas acadêmicos, mestrados e doutorados. Eu vi que vários, eu até fiz um levantamento que praticamente na maioria das universidades públicas e privadas a gente vai ter vários programas que eles dão suporte para alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos desenvolvem suas teses e dissertações sobre aspectos de vetores, tá? A Fiocruz tem vários programas também que ela, quer dizer, tanto no Rio de Janeiro quanto nas outras unidades, né, nós temos programas, né, que dão conta de colocar, num primeiro contato, esses estudantes de mestrado ou doutorado, né, com a problemática de vetores e também com a questão do controle vetorial. Além disso, nós temos no INPA também um programa muito interessante, né, na área de concentração de entomologia, embora seja geral, mas eles também dão um aporte à questão da entomologia em saúde pública. Nós temos os mestrados profissionais, são 2, né? Um sobre entomologia em saúde pública, aqui da Faculdade de Saúde Pública, com 2 linhas de concentração, taxonomia e ecologia de vetores, e epidemiologia de epidemiologia e controle de doenças transmitidas por vetores, e no mestrado profissional em vigilância e controle de vetores, que é da Fiocruz, que foi uma demanda do Ministério da Saúde à presidência da Fiocruz. E aí eles têm 2 áreas de concentração, que é a vigilância de vetores e o controle e manejo integrado de vetores. Aí nós temos os cursos de especialização. Tem um da Fiocruz, né, no Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que é um curso já bastante antigo. São cursos dados praticamente num período, pelo menos presencial, em um semestre, basicamente. E tem a Universidade de Brasília também, que é um curso recente, né, mas que já vem contribuindo com a formação. E eu também levantei que está em projeto um outro curso de especialização na Fiocruz do Ceará. Aí existem também outros cursos de extensão que são dados e algumas disciplinas que, às vezes, transformam em cursos de extensão, onde eles abordam a questão da entomologia médica, né? Tem também os cursos de capacitação e extensão, que eles acabam, aí eu dei vários exemplos, né? Que eles preparam, às vezes com alguma temática, ou às vezes abrangendo a entomologia geral, às vezes alguns grupos que estão tendo uma necessidade de aprofundar um pouco mais o conhecimento. E ainda nós temos vários cursos de capacitação, né, e alguns dados por laboratórios, inclusive. Então, tem vários laboratórios, esses LACENs, ou às vezes algumas universidades, e o próprio Ministério da Saúde desenvolve cursos, né, que são cursos relativamente curtos, mas que consegue trabalhar, consegue
formar as pessoas que estão principalmente trabalhando em nível mais local lá nas redes, né? Os laboratórios que ainda podem fornecer estágios, né? Estou citando alguns aqui, da SUSEM, que através de estágio, eles dão cursos também, mas oferecem estágios. Por exemplo, o Laboratório de Entomologia Médica da Prefeitura de Porto Alegre também. Então, são vários. Aqui na faculdade também a gente recebe pessoal. Também tem o Laboratório de Triatominos, na Unesp, que também recebe pessoal. E na Fiocruz são 25 laboratórios com temas, né, que também tangenciam a questão da entomologia em saúde pública, que podem receber pessoas e formar, né? Tem cursos para auxiliares em entomologia, são vários os cursos também que são dados, né? Que aí já prepara o pessoal de nível mais médio, né? Que é o que vai atuar lá no campo, fazendo coleta, ou mesmo trabalhando em laboratório ao nível de identificação. E aí é quando a gente pensa um pouquinho nos desafios, né? Que a entomologia vai enfrentar, né? A gente tem que pensar, eu acho que um dos principais desafios, né? Não sei se é porque eu trabalho em taxonomia, e eu sei o quanto é difícil formar o pessoal, é o identificar corretamente, em termos taxonômicos, os vetores. Quando eu falo os vetores, na verdade, eu estou englobando todos os grupos de vetores. Como a gente viu, tem uma diversidade muito grande, né? É muito desafiante, principalmente quem vai trabalhar mais em ambiente natural, porque os urbanos são poucas as espécies vetoras, né? Como já viu-se para dengue, zika, chikungunya, Aedes aegypti, que é importante, mesmo para a febre amarela, se for urbana também, mas se não for, é um grupo relativamente pequeno. Mas quando a gente pensa no conjunto global das arboviroses, ou das leishmanioses, ou da malária, né, tem uma grande quantidade de espécies que podem ser vetoras, né? E também eu acho que um desafio grande é conhecer, ou pelo menos avaliar os parâmetros, né, dessas espécies que podem ter capacidade vetorial. Eu vou dar um exemplo bem simples. Se a gente pega o programa de controle das leishmanioses, ele é altamente baseado só em cima da Lutzomia longipalpis, né? E só que em algumas áreas ela não vem ocorrendo, né? E já tiveram óbitos, porque por conta de não ter a presença do vetor, não se suspeita de que possa ser essa doença e pode evoluir para óbito, né? Então, quando a gente começa a investigar um pouco mais as populações que estão presentes nesses ambientes, a gente vê que tem outras com potencial e praticamente já demonstrado que são capazes de transmitir. Então, isso pode influenciar os programas e não ficar tão restrito só a algumas espécies, né? Então, é muito importante também conhecer os parâmetros bionômicos e ecológicos da população, né? E em que condições ambientais, né, isso tudo vem ocorrendo, para poder reduzir a densidade, né? A necessidade de buscar apoio do setor saúde e de outros setores também, e das famílias, para poder trabalhar tanto quanto no monitoramento, quanto na implantação, né, de sistemas, de modo que possa ter uma redução da incidência da doença. E aí você tem que, outra coisa que eu acho que é importante para o entomologista é estimular práticas da população humana que reduzam o contato do vetor homem e animal, né? Por exemplo, como já foi citado, o uso de mosquiteiros, né? Coleiras impregnadas, usar inseticidas, não se expor nos horários de picos, né? E outra coisa que é importante também é conscientizar a população a manter os quintais livres de descartáveis e entulhos, né? Porque acumulam água e a gente sabe que são criadouros, né? Para Aedes aegypti, por exemplo, mas pode ser para outros insetos também, e manter limpos os recintos de criação de animais domésticos, porque às vezes, assim, falar, por exemplo, no caso da leishmaniose, não se pode ter galinheiro, porque, de alguma forma, ele estimula, né? Aumenta a densidade a partir dos galinheiros. Mas eu tenho experiência que se tiver, porque às vezes também evitar que a população crie suas galinhas, que é uma fonte de proteína para a população mais pobre, também é meio que perverso, né?
Mas, se conscientizá-las de que precisa limpar esses recintos, porque com isso evita que se haja a criação da espécie, isso seria uma maneira também de conciliar as duas situações, tá? E aí teria uma redução da densidade. Outra coisa é manter os coparticipantes do sistema informados sobre os avanços obtidos, né, para que se haja mais engajamento. O gestor e técnicos, né, manterem-se atualizados sobre os avanços dos conhecimentos da população vetora, né, e de abordagem da comunidade, né, e oferecer também condições de atualização permanente. Então, é essa formação, né, permanente, que há necessidade de que o Ministério, né, em colaboração com outras instituições, mantenha sempre ativo, né? E eu acho que outra coisa também é muito importante aqui, incorporar entomologistas com boa base de conhecimento taxonômico e de ecologia de vetores em substituição aos que se aposentam. Porque uma das coisas que a gente mais ouve é que, assim, os entomologistas estão velhos, e eu sou testemunha disso. Esse pessoal, muitos vão sair, não houve absorção do pessoal formado por esses entomologistas, né? Então, há uma necessidade de que os nossos governantes, né, tenham essa conscientização e incorpore entomologistas novos e com essa base para manutenção da qualidade, né, do controle vetorial, né? E, assim, contribuir efetivamente para o controle das doenças transmissíveis baseadas em evidências locais, porque muitas coisas que, às vezes, o município vem fazendo, às vezes as regionais, a partir de evidências de outros locais, né? Então, eu acho, assim, que ele tem que se voltar para o local onde ele vive e o que é que está acontecendo aí, né? E, com isso, ele pode tornar o controle de vetor mais custo-efetivo, né? E só, por último, eu queria comentar da importância da entomologia em saúde pública, porque o Brasil tem os seus vários biomas, né? E além desses biomas, você tem toda a fase, a área de transição entre eles, que às vezes tem uma comunidade muito particular, né? E eu acho que a gente precisa conhecer melhor o que está acontecendo nesses biomas, tanto de agentes, quanto de vetores e quanto de reservatórios. E isso deve ser feito de maneira integrada, a entomologia tem que trabalhar de maneira integrada, né? E aí também, né, eu acho que tem que trabalhar de maneira colaborativa com várias outras áreas das ciências, vários outros setores, né? E, assim, para propor mesmo estratégias de enfrentamento, né, e tendo presente a questão, né, da abordagem de uma saúde única, né, que é um ponto bastante positivo para a vigilância. Ou seja, né, não centrar só no vetor, mas nos seus hospedeiros, no meio ambiente, e com isso, quem sabe, a gente consiga, né, dar conta um pouco mais acerca dessa complexidade, porque exemplos de spillover a gente está tendo aí, né, o vírus aí dessa pandemia que estamos vivendo, do Covid, né, é um exemplo disso. E também, assim, outros spillovers com doenças transmitidas por vetores também é bastante viável de acontecer, né? Então, a gente tem que estar, eu acho que se articulando, né, e conhecendo melhor esses nossos biomas, né, para que nós não sejamos surpreendidos no futuro sem um conhecimento dessa biodiversidade que vem ocorrendo e da sua interação. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, professora Eunice, pela brilhante palestra. Temos 3 grandes contribuições. Eu gostaria de passar a palavra ao professor doutor Adriano Pinter dos Santos, que falará sobre as atualidades nos contextos ecoepidemiológicos da febre amarela no Brasil. Por favor, Adriano. Boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite, né, essa oportunidade de falar um pouquinho desse tema que a gente tem trabalhado aqui no Estado. Né, eu sou da Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo, da Superintendência de Controle de Endemias. Eu vou aqui compartilhar a tela para a gente seguir na... Bem, acho que vocês estão vendo aqui a minha tela. A ideia é falar um pouquinho, então, da febre amarela. Eu vou falar 2 minutinhos do que aconteceu aqui em São Paulo e daí eu vou colocar o contexto atual, né, como está a situação atualmente. Aqui em São Paulo, a doença chegou em 2015, né, e acabou em 2016, na verdade, desculpa, e em 2017 ela adentrou uma área
de que não era uma ocorrência natural, no sentido que natural nenhuma é, né, porque a doença é introduzida na América do Sul, mas eu digo, não era uma ocorrência esperada fora do ambiente amazônico, na área extra-amazônica, né? A área de Mata Atlântica, ela não era afetada pela febre amarela há muitas décadas, né? Então, embora o vetor principal, né, são os mosquitos do gênero Haemococcus, eles têm uma distribuição praticamente por todo o território, né, com exceção dos pampas, né, mas todo o território, inclusive a caatinga, a gente encontra esse tipo de vetor. A doença tinha uma circulação restrita de forma endêmica amazônica, né, e ciclos epidêmicos na área no bioma cerrado, mas a gente não era comum, não era registrado surtos, né, episódicos no bioma Mata Atlântica. Quando a doença chega, então, no bioma Mata Atlântica, a gente consegue perceber duas formas de propagação envolvendo os macacos, né? E daí eu tenho cuidado para falar disso, porque, obviamente, os macacos eles são sentinelas, né, para a ocorrência do vírus, e eles são afetados, né? Eles são animais que acabam morrendo e são prejudicados pela circulação, mas também os macacos, eles também são a fonte de infecção para o mosquito, né? Eles não têm a transmissão contagiosa, né? O macaco não transmite o vírus diretamente para o ser humano, mas o macaco o mosquito, quando pica o macaco, se adquire o vírus também, então eles são a fonte de infecção para o mosquito. E nesses modelos, a gente consegue identificar, por exemplo, o aloata, que é o bugio, ele é especialmente suscetível, né? Então, a maioria dos animais acaba adoecendo e morrendo da infecção, o que faz com que a população de aloata decline muito durante o período epidêmico e não produza animais resistentes, né, imunes. Então, toda vez que um mosquito se alimenta num aloata, né, num bugio, é 100% de chance de que, ou perto de 100% de chance de que ele vai ser um animal suscetível, né? Enquanto que os outros animais, como o macaco-prego ou o sagui, eles naturalmente são mais resilientes, resistentes à doença, então a população vai se tornando imune, né? A população de sagui e macaco-prego, quando expostos ao mosquito infectado, uma população de mosquito infectado, ela vai gradualmente se tornando imune, e isso freia a propagação do vírus. Então, aqui nessa curva epidêmica, a gente vê o que seria mais ou menos a curva do bugio, né? É uma curva estreita e bem com pico bem alto, né? Então, é uma doença explosiva e que tem uma queda brusca na sequência. E o macaco-prego e o sagui são curvas mais achatadas e mais longas, né? Então, quem produz, geralmente, uma situação que causa casos em população humana são áreas com a ocupação do macaco do gênero Aloata, tá? Então, isso já dá um direcionamento, né, de como entender quais são as áreas de maior suscetibilidade da ocorrência da febre amarela para humanos no ciclo silvestre, tá? Aqui é uma curva de mortalidade de aloata, né, de bugio, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo, no Parque do Horto Florestal. Eram 86 animais, né? E a hora que o vírus chega aqui em 2017, né, em outubro, o primeiro animal é encontrado morto. Logo na sequência, passado 4 semanas, mais 3 animais são encontrados mortos. Depois de mais 4 semanas, são 9. E depois de mais 4 semanas, são 27, até que a população toda foi dizimada, tá? Então, é provavelmente que o R0, né, o valor de reprodução da doença, esteja alguma coisa em torno de 3 para os bugios, né? E isso interfere diretamente, né? Produz uma relação direta com a produção de mosquitos infectados aqui naquela região, tá? Os mosquitos, então, a gente consegue mapear como eles vão dispersando, né, de um fragmento para o outro. O mosquito ele voa de um fragmento para o outro e carrega o vírus, né, que são animais que morreram, né? E a gente consegue, fazendo esses buffers de 1 quilômetro na borda dos fragmentos florestais, ver o caminho de dispersão do vírus, né? A propagação é por continuidade no território, né? Não é hierárquica, né? Não é por expansão, mas é por continuidade. A gente consegue, então, fazer os caminhos, né? Ligando os fragmentos. Aqui é uma imagem que a gente consegue ver os fragmentos florestais, né? Do sistema de informação de florestal do estado de São Paulo. E a gente vai ligando os pontos e vai traçando os caminhos que o vírus faz ao longo dos fragmentos florestais, tá?
E a gente consegue identificar quais são os fragmentos florestais que são suscetíveis à propagação, à amplificação viral, né? Então, nesse momento, é como se a doença ela fosse uma doença contagiosa entre fragmentos florestais, tá? É um fragmento florestal, ele vai contaminar, né? Vai infectar o fragmento mais próximo, né? Por que a gente chama de uma conexão funcional. Né, o mosquito consegue fazer essa viagem de um fragmento para o outro até mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, a gente conseguiu detectar isso, e a doença vai se propagando, tá? Fragmento a fragmento. E a gente tinha, então, as datas, né, de ocorrência e as distâncias dos macacos que foram encontrados mortos, a gente consegue calcular a velocidade. Então, a gente viu também que no verão, aqui o verão para o sudeste, né, que vai de setembro a março, de novembro a março, a velocidade estava próxima de 3 km por dia, tá, de propagação. Enquanto no inverno, aqui para o sudeste, né, julho e junho, a velocidade ficou ali perto de 0,15, 0,3 km por dia. O que é interessante, porque era esperado que no inverno a propagação fosse zero, tá? Porque esse mosquito do gênero Haemococcus, ele é muito parecido com o mosquito do gênero Aedes. E durante o inverno, as formas aladas deveriam desaparecer, né? Ficariam só os ovos, né, hibernando, né, na forma quiescente, aguardando a chegada das chuvas da primavera. Então, não deveríamos ver a forma alada durante o inverno. E provavelmente isso não acontecia no passado, e agora isso acontece. Tá? Especialmente nos últimos 10, 15 anos, houve uma mudança bastante importante nesse sentido. E é basicamente o que aconteceu com a Aedes aegypti também. Né? Então, a gente áreas que não existia o Aedes aegypti, ou que não existia a transmissão do vírus da dengue, agora existe, né? O próprio município de São Paulo, né? A gente não tinha dengue na década de 90, né? Ele passa a existir cada vez maior, né? O município de Curitiba não tinha dengue também, já começa os primeiros casos. Aqui o município de Campos do Jordão, né? 1.500 metros de altitude, nunca foi relatado o Aedes aegypti, agora já se encontra Aedes aegypti, né? Então, assim, os mosquitos estão ocupando as áreas mais frias, justamente porque os invernos estão mais quentes. Então, muito provavelmente, o que impedia a febre amarela de chegar no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, na verdade, passar pela zona da Mata de Minas Gerais, né, chegar em São Paulo, chegar no Paraná, na área de Mata Atlântica do Paraná, eram os invernos mais frios. Né? Então, o aumento da temperatura mínima do inverno tem propiciado a propagação desse vírus para territórios onde ele não deveria ocorrer, ou pelo menos não era relatado no passado, tá? Bem, daí calculando então a velocidade, a gente conseguia mais ou menos calcular os caminhos e a velocidade de propagação. Então, no final das contas, a gente conseguiu montar esses mapas mostrando por onde o vírus passaria e em qual mês, né, quando ele passaria. Num contexto, em 2017, de falta de vacina, né, a vacina de febre amarela na época era limitada, né, na época quem coordenava a vacinação aqui em São Paulo era a doutora Helena Sato, né, ela participou ativamente desse processo, né, ela visitava todas essas regiões, e nesse contexto de escassez de vacina, era necessário escolher exatamente quem deveria tomar vacina e quem não deveria. Tá? Então, aqui essas áreas em amarelo são os polígonos de vacinação, a área em azul aqui no centro, né, a região metropolitana da capital, aqui em São Paulo, era a área que a gente tinha excluído da vacinação. Não porque não fosse importante, mas é porque realmente tinha que escolher uma área para vacinar e outra não, porque não tinha vacina para toda a população. E as áreas iam recebendo as vacinas ao longo dos meses, né, de acordo com a chegada da vacina, para eles tivessem tempo de vacinar pelo menos 2 meses antes da potencial chegada do vírus. Então, esse protocolo foi feito aqui para São Paulo e agora a gente está expandindo, junto com o Ministério da Saúde, para o resto do território do Brasil. Tá? Então, aqui a gente continuou mapeando essas áreas, por exemplo, para o sul. Né? Então, quando o vírus estava em São Paulo, a gente tinha feito esse mapeamento indicando que o vírus entraria para o Paraná, né? Chegaria em Santa Catarina, aqui para o interior, principalmente o Vale do Itajaí, e chegaria até o Rio Grande do Sul. Tá? Havia uma dúvida se ele passaria aqui pela região mais fria, por Lages, tá? Depois a gente viu que ele passou, mas isso aqui era o primeiro esboço da chegada do vírus, que foi passado para o Ministério lá em 2019, né? E o Ministério, então, trabalhou essas áreas, né? Aqui é o mapa mais recente para Santa Catarina, né? O vírus passou pelo Paraná, chega em Santa Catarina, então aqui são os polígonos de vacinação de alta prioridade para 2019, né? Foi feito, o pessoal de Santa Catarina trabalhou muito bem aqui,
foram muito poucos casos aqui em Itajaí, né? E as áreas de secundárias, né, que hoje são, que isso foi em 2019, né? Agora em 2020, 2021, o vírus já está circulando aqui nessas áreas em laranja, né, no oeste, aqui região de Lages, a região de Criciúma, né? E como o vírus passaria em cada uma das regiões para o município trabalhar. Aqui em verde são a divisa política dos municípios de prioridade para a vigilância. Então, tudo que é em vermelho tem que ser vacinado o mais rápido possível, e o que está em verde são municípios que tinham que aprimorar ou aumentar a sensibilidade da vigilância, né, para todo o território. Aqui é o Rio Grande do Sul, já a previsão que o vírus chegaria em final de 2020, passaria para Santa Catarina e entraria aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região de Vacaria, né, aqui mais para o centro do estado, na divisa com centro-norte do estado, né, na divisa com Santa Catarina. E aqui o polígono de vacinação prioritária em vermelho, né, depois laranja, depois em verde, em ordem de importância na vacinação. Isso tudo aconteceu, tá? Então agora em 2021 já tem os animais foram detectados mortos até próximo já de Caxias do Sul, de Santa Maria, já tem relatos de animais, de macacos mortos positivos, e a gente acredita que agora para o segundo semestre de 2021 o vírus vai se propagar aqui para o oeste, tá? E aqui já tem casos, já tem um animal morto na região metropolitana de Porto Alegre, tá? Um animal positivo, um macaco, né? Ainda não teve caso humano no Rio Grande do Sul, porque a vacinação foi feita com antecedência, né? Mas o vírus está se expandindo para cá. E esse vírus que está expandindo aqui no Rio Grande do Sul é exatamente o mesmo vírus que passou por São Paulo, né? Ele veio descendo todo o caminho do Sudeste, passou por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e chegou no Rio Grande do Sul. Então, aqui os caminhos previstos, né, e os que estão em vermelho são os caminhos já detectados. Tá? Então, houve detecção do vírus nesses caminhos que estão em vermelho, enquanto nesses em laranja são os previstos ainda em observação. Esse é o vírus do surto de 2015 que chegou no Rio Grande do Sul. E, atualmente, agora, no começo desse ano, houve um novo surto na região de Goiânia, aqui em amarelo, aqui no centro, vocês estão vendo Goiânia. Esses círculos são os animais positivos, né, macacos, e aqui são os prováveis corredores de dispersão do vírus. Tá? Então, a gente está acompanhando isso porque muito provavelmente vai entrar para o Triângulo Mineiro e voltar para São Paulo, uma nova onda, né, um novo surto, já passou pelo Distrito Federal e já chegou em Minas Gerais. Tá? Então, para finalizar, eu queria mostrar como a gente tem monitorado isso. Quem não conhece esse sistema é o Centro de Informação em Saúde Silvestre da Fiocruz, né? Eles têm um aplicativo de celular. Com o celular é possível fotografar eventualmente um animal morto, né? Se alguém encontrar, qualquer cidadão pode fazer isso, né? Ciência cidadã, ou as pessoas da vigilância dos municípios ou do estado podem usar esse aplicativo e, quando encontram um animal morto, colhem a amostra e fotografam com um aplicativo de celular. E esse aplicativo já coleta informações já referenciadas, né, de data, da foto do animal, e manda para o sistema. O animal é identificado através da foto, e esse sistema monta um mapa para disparar alertas para o município e para o estado. Tá? É um sistema automatizado, que qualquer cidadão pode baixar. É muito importante divulgar esse sistema. Tá? O sistema é chamado de CIGEL, né? Sistema de Informação de Saúde Silvestre, e esse é um mapa que eu gerei hoje de manhã, né? Então, aqui é o surto, cada ponto desse é um macaco encontrado morto, tá? Então, a gente vê aqui uma concentração no sul do país, que é o surto de 2015 e 2022, né, que está aqui ainda em atividade no sul. E aqui no Distrito Federal, Goiânia e norte de Minas Gerais, a gente já identifica um novo surto que teve agora início em 2021, que provavelmente vai entrar para a Bahia e provavelmente vai propagar novamente ao longo do estado de Minas Gerais. Tá? E a gente está monitorando isso. Então, hoje, a informação que a gente tem super atualizada, esse mapa é de hoje, mostrando a ocorrência novamente de uma outra nova onda. E a genética desses vírus mostra que é realmente uma nova onda. Tá? Esse surto que está acontecendo agora em Minas Gerais não tem relação com o surto de 2015. É uma nova entrada do vírus vindo da Amazônia. O último slide aqui eu queria mostrar para vocês. A gente teve uma reunião semana passada, umas 2 semanas atrás, no Ministério da Saúde, junto com o PNI, selecionando as áreas de vacinação do Nordeste, que é a última região do país que entrou no programa de vacinação. Tá?
Então, os estados receberam esse mapa para priorizar essas áreas, que são as áreas prioritárias para a ocorrência da vacinação, né? Porque é a área mais suscetível de ocorrência do vírus. Então, a gente tem toda a zona da mata, a região do Crato, ali no Ceará, né? O sul do Piauí, praticamente todo o Maranhão, boa parte da Bahia, são áreas suscetíveis de ocorrência, tá bom? Esse é o último, eu agradeço aqui, são vários órgãos, né, que participaram desse estudo, né? Inclusive a Fiocruz não está aqui, o emblema da Fiocruz, mas também está envolvida nesse estudo. Tá? Então, eu agradeço a atenção e estou disponível aí para a gente conversar um pouco. Muito obrigado, Adriano, pela brilhante palestra também, tive 4 exposições fantásticas, e fiquei muito feliz de você lembrar minha querida amiga Helena Keipo-Sato, não é, Claudinho? Na nossa época de movimento estudantil, né? Mande um abraço para ela. Ela está nos assistindo, um abraço para ela. Pode deixar que eu mando sim. Obrigado. Tem aqui algumas perguntas, já no chat, para não perdermos tempo. A Josiane pergunta sobre o uso de repelentes pessoais, os repelentes tópicos, qual é a visão que vocês têm? Posso falar? Por favor. Olha, o único grupo que eu acho que ela complementou aqui com vistas à retomada do controle das arboviroses. Desculpa, Eunice. Tá. Não, eu acho que ele tem uma boa ação. Eu acho que para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Na época lá que teve a Zika vírus, quer dizer, as gestantes, né? Até tiveram oferecimento gratuito. Eu acho que tem uma boa ação, sim. Agora, é relativamente caro, né? Então, quando ele não é disponibilizado pelo serviço público, não é muito acessível a toda a população. Mas, em termos de efetividade no controle, ele dá... Agora, também depende, porque se é uma área que faz muito calor, que as pessoas transpiram muito, aí você tem que usar o tempo inteiro, né? Em áreas onde você tem uma temperatura mais moderada, ele é bastante efetivo. Eu acho que é recomendável, sim. Na medida de que se possa usar, eu recomendo. Obrigado. Especialmente, Glória, por favor. Especialmente para gestantes. Eu acho Sim. que as gestantes devem ter acesso ao uso de repelente, porque nós não sabemos quando e onde o Zika vai começar a circular, e, como é que se diz, não se pode vacilar. Não. Né? Então, eu acho que tem uma indicação muito concreta para as mulheres em idade fértil que estão tentando engravidar e que sabem, e para as gestantes. Essa pergunta parece mais dirigida ao Cláudio. Considerando nossas agendas inconclusas e a descontinuidade observada daquelas estruturadas a partir de 2017, como veem as abordagens sistêmicas, entre aspas, exemplo da Salubal, etc. Não sei se mais para mim, mais para a Glória, né? Sim. Acho que a gente deve perseguir essas abordagens sistêmicas, abordagens integradas. A gente fala há muito tempo no manejo integrado de vetores, assim como a gente já fala também há muitos anos de trabalhar com saúde única, na perspectiva de saúde animal, saúde humana e o olhar para o meio ambiente. No entanto, assim, me preocupa que, às vezes, isso parta para um nível de abstração tão grande que isso vira uma convicção filosófica, digamos assim, e que a gente não consegue transformar em algo operacional. Então, claro, eu acho que a gente deve perseguir a abordagem integrada, mas da minha experiência pessoal, e aí não posso generalizar, é que é muito difícil desenvolver os programas integrados. Assim, quando, por exemplo, essa integração com a saúde animal, muitas vezes ela acaba sendo obstaculizada porque os objetivos são diferentes. Então, por exemplo, a gente está falando, podemos pegar qualquer exemplo, do controle de vírus de gripe
pensando em possíveis epidemias, possíveis spillover para humanos. Em geral, quem está preocupado com a saúde animal nesses casos está preocupado com a produtividade, dos rebanhos para a produção de proteína animal. E, às vezes, isso é difícil transformar num objetivo comum que possa ser desdobrado em uma estratégia comum também. Mas acho que a gente tem que continuar buscando, me parece que tem algumas experiências de sucesso. Perfeito. Professora Glória, quer complementar? Eu só queria complementar que eu concordo com o Cláudio, às vezes os objetivos são diferentes, né? Um é para preservar a saúde animal e outra é a questão de aumentar a produtividade, fica difícil, mas nos cabe lutar, né? Continuar lutando. Claro que quando nós estamos à frente de um programa, como o Adriano mostrou, o conhecimento, né? Como se trabalhou, como se cresceu do ponto de vista da vigilância das epizootias, de se passar a vacinar as populações antes que o vírus chegasse. Eu vi uma apresentação também da Helena, a sua agora, eu fico encantado do quanto nós avançamos para tentar impedir numa situação de tão pouca vacina, porque o problema era, porque se nós tivéssemos vacina suficiente, vacinaríamos, né, porque o SUS tem capacidade. Não, a vacina tinha que ser muito bem direcionada para impedir novos casos. Então, isso é, às vezes, o que o gestor ou o que o técnico tem que fazer diante de um problema. Mas nós não podemos nunca esquecer que nós temos que continuar lutando pela saúde global, pela redução das desigualdades, né? Pelo avanço do SUS e, ao mesmo tempo, colocar toda a nossa competência para resolver um problema imediato e grave, como foi o da febre amarela, como é o da febre amarela. Foi, não é, continua sendo. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, mas nós temos que lutar nas duas frentes. Perfeito. Uma pergunta que eu faço para a professora Eunice. A gente fala muito nos criadores, quando falam em Aedes aegypti, aí a população, naquela visão que a Glória mesmo traz, né, a gente acaba culpabilizando a população pelo fracasso no combate a vetores, como, por exemplo, o Aedes aegypti. E os próprios relatórios que saem falam de que o vaso de planta, o ralo, essas coisas todas são o que tem o maior número de criadores, mas tem a questão da produtividade deles, que normalmente estão no ambiente, né? Nos cemitérios, nas borracharias. O que você teria para nos dizer sobre o conhecimento atual referente a isso, professora Eunice? Dos criadores de Aedes aegypti? Você tem aqueles criadores assim, que são fontes perenes, né? Que aí o serviço tem que estar detectando mesmo. Mas, assim, eu acho que uma das grandes problemáticas também, em áreas que chove muito, você tem as calhas também, você tem as caixas d'água, que a população não vai fazer isso, né? Ela pode olhar o potinho, ela pode ver um balde que ficou com água, coisa assim, mas outros criadouros, assim, que ela não tem o acesso visual, pelo menos perene, ela não vai se preocupar mesmo. Aí você tem os cemitérios também, que hoje se recomenda até não usar mais vaso que contém água no seu fundo, né? Mas eu acho que esses criadouros permanentes assim tem que ter um foco assim constante, né? Porque eles geram grandes quantidades de mosquito. Mas, assim, de um modo geral, a gente teve um estudo de uma aluna que aqui no quarteirão da faculdade mesmo, a quantidade de descartáveis que tinha nos jardins, né, principalmente da Faculdade de Medicina, Saúde Pública, era muito grande, né? Então, a população ela não está muito consciente, ela acaba jogando mesmo certos descartáveis e que, às vezes, acabam, quer dizer, na somatória, acaba refletindo em uma grande quantidade, né? Mas, assim, eu acho que muita coisa talvez não está ao alcance do olho da população mesmo. Elas estão distante dos olhos, mas mesmo que às vezes possa estar né, frente ao olho dessa população, o que eu percebi, eu assisti uma vez, eu estava numa região lá em Mato Grosso do Sul,
O que a gente percebia é que, às vezes, a população fica um pouco mal acostumada, porque chegavam os agentes de saúde e falavam: ô, dona Maria, eu posso olhar o seu quintal? Ela falava: entra aí, vai ver. Quer dizer, ela não tinha uma preocupação também em cuidar. Então, essa conscientização, eu acho que tem que ser constante também, o tempo inteiro, porque tem que ser uma união, né? Não dá para você... quer dizer, o serviço de saúde sozinho não dá conta, né? E a população tem que ser conscientizada mesmo, mas, quer dizer, foge um pouco, às vezes, essa questão, às vezes as casas fechadas, né? E que tem dentro das próprias, dos vasos sanitários, você tem acúmulo, ou você tem outros vasilhames lá que pode conter. Então, o que eu acho, assim, é uma infinidade de criadouros. Por mais cuidado que você tenha com o seu quintal, vem de outro, vem de outros ambientes que não estão acessíveis assim, né? Então, eu acho difícil controlar, né? Eu acho que quando se tem algum programa que tem uma equipe treinada e que vai, né, nos pontos mais vulneráveis e que conscientiza essa população o tempo todo, eles conseguem ter sucesso. Mas é um empenho muito grande, né? E é uma vigilância assim constante, né? Do gestor da saúde e da equipe, no sentido de que se faça um bom serviço também. Então, tem esses aspectos que podem contribuir, mas tem que ser uma ação bem integrada e o serviço tem que estar muito comprometido. E tem que ter gente para fazer, e gente bem treinada, né? Então, eu acho que é essa questão. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com os cursos e a formação na área de entomologia, que eu costumo brincar. A gente tentou erradicar, não é, Cláudio, Glória, o Aedes aegypti, mas parece que, ao longo do tempo, estávamos erradicando os entomologistas, nos núcleos de entomologia das secretarias estaduais. Eu acho que sim. Olha, não tem. Todos sumindo. E aí a gente formar novamente esse pessoal é uma coisa fantástica. Eu queria também perguntar ao Adriano, então, na verdade, Adriano, o bugio é o grande sentinela, né, da presença do vetor, do vírus, na medida que os outros não têm. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Calitrix, nós temos uma pandemia, tem Calitrix correndo em todas as... E eles não morrem nem da doença também, ou morrem muito pouco, é isso? E, por fim, a vigilância genômica, que eu fiquei muito curioso em conhecer um pouco melhor, não é uma coisa que eu conheça tanto, mas é importante, né, termos a vigilância genômica para saber qual é aquele vírus que está circulando naquele momento. Exato. O bugio é extremamente mais suscetível, né, do que os outros macacos. O Calitrix, ao contrário, é o mais resiliente ao vírus, né? E esse especial, que é o que ocupa os centros urbanos, é um Calitrix introduzido, né? Ele não é nativo da Mata Atlântica. E esse é bastante O Calitrix é o que a gente chama mico, né? Sagui. O sagui. Aqui a gente chama mico, sagui. Aquele pelos fios. Isso, que anda pelos fios. Aquilo é uma praga. Aqui é o que a gente tem aqui, é aquele de tufo branco, na orelha branca, né? Que é o introduzido nas áreas urbanas. Não é o nativo aqui do Sudeste. E esse é extremamente resistente. Tanto que ele, às vezes que ele é encontrado infectado, na verdade, ele tem uma morte acidental por algum outro motivo, né? Geralmente o animal fica um pouco adoecido, daí ele acaba sendo atropelado ou predado por um cão, daí que ele é identificado, né? Ele raramente morre do vírus. Então, ele é um bom reservatório. Não, na verdade, não. Não, ele tem uma carga viral muito baixa. Ele é resistente e refratário à infecção, né? O bugio acaba sendo o sentinela e o amplificador do vírus com mosquito, né? O próprio bugio. Por isso, assim, as áreas onde tem bugio geralmente são as áreas que têm mais afetadas, né? Então, a gente pega aqui São Paulo, o norte do estado do Rio, Espírito Santo, né? Tinha uma população muito grande de bugios, foi muito afetado. A região de Santa Catarina, ali do Vale do Itajaí, né? Foi muito afetada, né? Está associado mais com a presença do bugio, né? E a vigilância genômica tem sido feita. O grupo da Fiocruz faz, tem o grupo aqui da professora Esther Sabino, do Instituto de Medicina Tropical, tem feito aqui na USP, né? A doutora Cláudia, lá da Fiocruz de Curitiba, tem feito também, né? Lá em Curitiba. Então, são áreas que são lugares que têm feito a parte genômica, e é muito interessante para saber de onde o vírus está vindo, para onde ele está indo, né? Ajuda muito na construção desses mapas de dispersão. No trajeto, né?
Perfeito. Isso. Bom, o Bruno está aqui me buzinando aqui, né, Bruno? Que já que chegamos ao limite. final. E esse negócio, Glória, de ser virtual é muito chato, né? Porque tem que desligar porque o outro tem que entrar. Antigamente, no bom tempo, você entrava na palestra do outro, sentava e aprendia um monte de coisa, né? Até ela acabar. Então, a gente ia transmitindo conhecimentos diversos. Agora não, agora tem que acabar e entrar próximo. Então, eu gostaria de agradecer muito essa tarde maravilhosa. Foi muito 4 bom. grandes especialistas, aprendi muito, espero, com certeza, a audiência aprendeu muito. Parabéns ao Congresso, que está sendo espetacular, com palestras fantásticas, e eu peço que vocês continuem, todos nós, aí a participar do Congresso. E viva a Abrasco, viva o SUS, viva a saúde pública, e nós venceremos e passaremos sairemos dessa crise bem melhor do que entramos, como a Glória falou, num mundo mais igualitário, mais fraterno, mais justo, mais saudável e mais sustentável. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Viu? Boa tarde. Tchau. Obrigado, até logo. Tchau. Deixa eu ver se eu tiro aqui.